O cumprimento das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, estabelecidas ao Estado brasileiro pelos assassinatos do jornalista Vladimir Herzog e do advogado e defensor dos direitos humanos Gabriel Pimenta, foram discutidas na última sexta-feira em audiência do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, com representantes de organismos em defesa dos direitos humanos e parentes das vítimas. Já está sendo criada pelo Ministério uma comissão especial para atuar em conjunto com a sociedade civil, familiares dos perseguidos políticos e entidades que atuam contra a violência cometida no campo e na cidade. No dia 4 de julho de 2022, o Estado brasileiro foi condenado por unanimidade pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte do advogado Gabriel Pimenta, ocorrida na década de 1980. E é sobre esse caso que nós vamos falar agora com o José Batista Gonçalves Afonso, advogado e membro da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra. Olá, José Batista, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado, satisfação participar novamente desse programa e agradecer a todos que nos ouvem nesse momento, nos acompanham nesse momento. Satisfação é a nossa, Zé Batista. Vamos falar agora sobre o assassinato, né, do Gabriel Pimenta em 1982, na cidade de Marabá, né, no sudeste do Pará. Eu queria que você contasse, para quem não sabe, né, a respeito, né, do Gabriel Pimenta, que é advogado, né, mineiro, defensor aí de poceiros na década de 1980, e ele foi executado justamente por ter vencido judicialmente um processo contra um grileiro, né, onde passou a ser alvo também da sanha aí dos fazendeiros da época. Queria que você contasse um pouquinho essa história inicialmente para a gente passar para os dias de hoje dessa decisão importantíssima da OEA e também agora essa comissão especial já sendo criada pelo governo brasileiro. Então, Gabriel era um jovem mineiro de Juiz de Fora, militante da sua época, muito comprometido com as questões sociais, e decidiu, então, aceitar um convite da Pastoral da Terra e vir inicialmente para o extremo sul do Pará e região do Bico do Papagaio para fazer a defesa de camponeses que eram vítimas de violações de seus direitos, principalmente por grileiros de terras nessa região. Ficou na região do Bico do Papagaio cerca de um ano e depois se transferiu para Marabá, porque sua família era muito amiga do então bispo Dom Alano Pena de Marabá. O convidou, então, para integrar a equipe da CPT da diocese local. Gabriel tinha apenas 27 anos, era muito jovem quando foi assassinado, mas era um advogado muito brilhante. Ele passou a fazer a defesa de camponeses que eram ameaçados de seus direitos, poceiros, ribeirinhos, e com isso atraiu a atenção e o ódio de grileiros de terras, madeireiros ou fazendeiros que naquele momento explorava a madeira e desmatava a floresta para transformar em pastagem para o gado. Época de abertura de grandes fazendas nessa região. E um dos casos muito conhecidos que acabou resultando no assassinato do Gabriel foi a defesa dos poceiros de um antigo castanhal aqui próximo de Marabá, chamava Castanhal Pau Seco. As famílias foram despejadas desse castanhal e Gabriel, numa ação inédita, conseguiu que o despejo fosse suspenso, e mais do que isso, que o mesmo oficial de justiça que os retirou das suas casas recolocasse novamente cada um em seu lote, em sua casa. Uma decisão que é inédita até hoje na história do Judiciário do Pará. E essa sentença, sem dúvida nenhuma, foi também a sentença de morte dos latifundiários contra ele. Ele foi realmente assassinado em 1982 e daí para frente se travou uma luta muito dura no sentido de tentar conseguir a apuração e a responsabilização de todos os acusados pela morte do jovem advogado Gabriel Pimenta.
Infelizmente, o processo tramitou por longos anos e não conseguimos chegar aos responsáveis pelos crimes por completo e a devida punição de todos eles. Exato. E o crime ocorreu em praça pública, tamanha certeza da impunidade, né, Zé Batista? O crime ocorreu aqui em Marabá, no centro da cidade, à época, e nas proximidades de muitas outras pessoas. Tinha ocorrido naquele dia uma convenção do partido de esquerda, à época, que o MDB, no sentido de tentar reorganizar a oposição política ao regime militar aqui na região. E o Gabriel participou, e depois da convenção ele foi para um local onde as pessoas estavam reunidas para festejar, comemorar o evento acontecido anteriormente. E lá, nesse evento, no momento que ele saiu para dar uma carona para dois colegas, ele foi assassinado com 3 tiros pelas costas. Exato. Agora aquela pergunta, né? Quem mandou matar Gabriel Pimenta? E já se sabe, né? Enfim, na época, inclusive, que o Nelito Cardoso, irmão do ex-governador de Minas Gerais, então, Newton Cardoso, ele é que participou diretamente no crime, né? Não é isso? Queria que você falasse dessa participação e desse imbróglio também político vivido nessa época. Então, o Manuel Cardoso Neto era um dos fazendeiros que tinha pretensão nessa área ocupada pelas famílias na região de Pau Seco. Mas ele participava vamos dizer assim, de um grupo maior de fazendeiros e madeireiros que atuava nessa região. Então, a decisão de mandar matar Gabriel Pimenta não foi, na nossa compreensão, e segundo os dados que nós tínhamos à época, não foi exclusivamente do Nelito, mas de um grupo, sem dúvida nenhuma, de fazendeiros que articulavam as mortes na região. E Gabriel foi assassinado no momento em que havia também uma articulação dos movimentos populares, dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, no sentido de avançar com as lutas em defesa da Amazônia, em defesa da floresta, em defesa dos povos da floresta. Então, o caso ficou muito conhecido porque ele, de fato, colocava em pauta os principais enfrentamentos que existiam naquele momento em relação à defesa dos direitos humanos, defesa dos povos da floresta, da própria floresta e do modelo de desenvolvimento que se pensava para a Amazônia, que garantisse a proteção das pessoas e da floresta. Exato. Agora, também a gente sabe, né, da história, eu gostaria também que você contasse a respeito, né, das pessoas que estavam aí envolvidas diretamente aí no crime do Gabriel Pimenta. Você citou, né, o Manuel Cardoso Neto, a gente falou aqui o Nelito, o José Pereira da Nóbrega, que era conhecido como Marinheiro, e o Crescêncio Oliveira de Souza, né? Os três foram indiciados aí pela polícia, denunciados, né, pelo Ministério Público por homicídio qualificado. Agora, o julgamento se arrastou aí durante décadas, né? E eu queria que você falasse a respeito tanto dessa questão, né, do julgamento e de várias medidas judiciais, né, que fizeram parte aí desse histórico, e também o assassinato, né, a morte também do marinheiro e do Crescêncio, né? Então, na verdade, na época, as investigações não conseguiram esclarecer totalmente o crime. Inclusive, a execução do crime, de acordo com as testemunhas, tinham 3 pessoas que estavam em um carro tipo Fusca à época, que participaram, um que dirigia e mais 2 outras, uma pessoa que executou e uma outra que dava uma certa cobertura, mas houve dificuldade de identificar corretamente todas essas pessoas. Em relação ao mando também, como já disse anteriormente, não se avançou no sentido de desvendar o grupo que decidiu, o grupo de fazendeiros, que à época madeireiros, decidiu pela morte do Gabriel. Mas mesmo assim, apenas com os 3 identificados, que você já citou, o processo se arrastou por longos anos.
criando todo tipo de dificuldade no sentido de agilizar o andamento da ação penal e levar os responsáveis, então, identificados ao tribunal do júri. Foi devido o acusado principal ter influência política muito grande, pois era irmão de um governador de Minas Gerais, houve muita, vamos dizer assim, pouca vontade da justiça no sentido de prendê-lo, já que ele sempre se encontrava foragido, e recambiá-lo para Marabá para que ele respondesse o processo aqui em Marabá e fosse levado a júri popular. Quando criamos as condições, já no governo Lula, para que isso acontecesse, fosse efetuada a sua prisão, porque naquele momento, tanto o acusado de ser o pistoleiro, o executor do crime, quanto o sócio do Nelito já terem sido assassinados, restava levar ao banco dos réus o Manuel Cardoso Neto. Quando nós criamos as condições para isso, que ele chegou a ser preso, ele tinha completado 70 anos e o prazo prescricional caía pela metade. Em vez de ser 20 anos, caía para 10 anos. Com isso, ele foi beneficiado com a prescrição do crime e, infelizmente, ninguém foi punido em relação ao caso do Gabriel Pimenta. Decisão que fez com que nós decidíssemos ingressar com o caso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, porque o Estado brasileiro não deu qualquer resposta no sentido de apurar corretamente, garantir a vida do Gabriel, apurar corretamente o crime e punir exemplarmente todos aqueles que participaram. Exato. A gente estava vendo um pouquinho, né, relembrando um pouco a história, estava estudando aqui, e a gente viu que quando houve, né, a ação de despejo, né, das casas desses trabalhadores, as casas foram queimadas, né, um dos poceiros foi baleado e a filha de um outro também teria morrido pisoteada. Eu queria até saber de você mesmo, enfim, se confere, porque, enfim, são várias informações que a gente acaba lendo, né? E eu gostaria que você esclarecesse um pouco. As ações de despejo que ocorriam à época, e mudou um pouco, mas ainda ocorrem nessa região, elas geralmente são marcadas por muita violência. Devido, inclusive, no momento da execução das decisões, a polícia sempre sempre inserir no meio da tropa pistoleiros. Então, muitas vezes, a violência acaba ficando sem controle no momento da execução de uma ação de despejo. No caso de Pau Seco não foi diferente, a violência foi muito forte contra as famílias. Já tinha havido muitas situações de ameaças anteriores, inclusive de assassinatos de camponeses lá de Pau Seco, e esse era um modus operandi que acontecia em várias comunidades, várias localidades aqui da região contra pulseiros, contra ribeirinhos, contra castanheiros, e a CPT sempre fez o registro desses fatos e sempre denunciou essa forma de violação dos direitos dos camponeses. E Gabriel tinha uma atuação muito firme nesse sentido, não só de acompanhar, fazer a defesa e denunciar o que acontecia à comunidade de Pau Seco, mas ele também acompanhava muitos outros casos, o que gerava, sem dúvida nenhuma, um ódio da classe dos madeireiros, grileiros de terra à sua atuação. Agora, Zé Batista, você teve presente, né, nessa reunião com o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, e ele já está, né, já programando aí a criação de uma comissão especial justamente para atuar, né, enfim, nesse caso aí do Gabriel Pimenta, em outro caso também do Vladimir Herzog, mas a gente está falando aqui desse caso do Gabriel Pimenta, já que a Corte Interamericana de Direitos Humanos falou para o Estado brasileiro que precisa cumprir, né, precisa realmente punir. Eu queria dessas decisões, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que você poderia destacar dessas decisões, né, que o Estado brasileiro foi condenado, e como você também, com a sua expectativa agora nesse novo governo, com o ministro Silvio Almeida já fazendo uma comissão especial para esses casos.
Então, primeiro, essa decisão da corte, essa sentença, ela é muito importante. É um marco na história da defesa dos direitos humanos no Brasil. É o primeiro caso no Brasil de um defensor de direitos humanos que tem uma sentença da Corte Interamericana contra o Estado brasileiro. Tem um peso político e simbólico também muito grande. Gabriel Pimenta foi assassinado numa região onde se assassinou ao longo das últimas décadas mais de 100 lideranças entre advogados, religiosos, religiosas, sindicalistas, ambientalistas e trabalhadores rurais. Então, e a maioria absoluta desses crimes ficaram impunes. Não foi só o caso do Gabriel, por exemplo, como advogado, mas vamos lembrar 2 outros advogados, colegas dele, inclusive, Paulo Fonteles de Lima, João Carlos Batista, que Gabriel conheceu. Também foram assassinados e os responsáveis pelos crimes não foram punidos. Então, essa sentença tem um peso político simbólico muito grande. E o governo, através do Ministério e na pessoa do ministro Silvio Almeida, ele está muito comprometido com o cumprimento. Primeiro, no sentido de restabelecer as relações com a Corte, que não estavam sendo cumpridas nos últimos anos. Então, o Estado, ele deixou muito claro que o Estado brasileiro quer restabelecer o respeito e o devido cumprimento a todas as decisões da Corte, bem como da Comissão Interamericana. E, nesse sentido, ele já tomou uma série de iniciativas, porque a decisão ela é muito clara sobre o que o governo tem que fazer, né? Além da reparação dos danos causados aos familiares, tem as medidas também relacionadas à memória do Gabriel e, além disso, as medidas chamadas de não repetição, ou seja, adotar políticas públicas para evitar que situações como ocorreram no caso do Gabriel Pimenta não volte a acontecer novamente. Aí, nesse sentido, 2 comissões estão em processo de formação. Uma delas, que já está formada e já até apresentaram alguns resultados para a gente, é a comissão que discute a reestruturação do Programa Nacional de Defensores de Direitos Humanos. Está numa discussão muito boa e num processo bastante avançado. A segunda comissão é a comissão que precisa ser criada sob a coordenação do CNJ. Vai ser uma composição de pessoas indicadas pelas partes e pelo próprio CNJ, e essa comissão vai pensar as causas estruturais. Quais são as principais causas que acabam sendo responsáveis por esses crimes e o que fazer para implementar políticas públicas para se evitar que esses casos continuem ocorrendo da forma como estavam. Essa comissão está em processo de formação. E, além disso, tem uma comissão mais geral, que o ministro falou, que é aquela que ela monitora todo o cumprimento da sentença, de certa forma, coordena a execução da sentença e das outras comissões que são obrigatórias a serem criadas de acordo com o que estabeleceu a sentença. De forma que estamos com expectativa positiva e também muito animados pela pessoa do ministro, né? Que se demonstrou muito sensível, a gente conhece a história dele, dispensa comentário, muito comprometido com essas questões de direitos humanos. Tá certo. Bom, José Batista, a gente agradece aqui a sua participação, forte abraço para você. José Batista Gonçalves Afonso, advogado, membro da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra. Até uma próxima oportunidade, estamos juntos aqui, viu? Vamos lutando. Beijo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.